Fala, people! Tudo bem? Mais um giro de mercado, mais um giro de notícias para vocês, começando com o grande problema do Brasil, taxação. O grande Haddad, uns dizem que é taxade, trouxe mais um aumento na alíquota, dessa vez no IOF. A intenção do governo é subir de 25 para mais de 40 bilhões a arrecadação com aumento no IOF. Mas nem como tudo são flores, algumas horas depois o governo, temendo um efeito Nicolas, que a oposição poderia acabar surfando essa onda e cair negativamente para o governo, eles tiraram tiraram o aumento dessas alíquotas do IOF sobre os investimentos de fundos estrangeiros e nacionais. E pode ser que mude alguma coisa também. O governo tentando fechar as contas no azul nesse ano e tentando conseguir fechar o arcabouço fiscal, algo que eles tiraram já o teto de gastos, transformaram no arcabouço fiscal e estão com uma série de dificuldades de conseguir cumprir o plano fiscal. O governo gastando mais do que arrecada, aí já vindo nos últimos 10 anos, mas aumentando aí nos últimos 2, 3 anos, desde que Lula voltou a assumir a presidência. Falando sobre Brasil ainda, a questão do Moraes e do julgamento que está ocorrendo sobre os atos golpistas que ocorreram ali no 8 de janeiro e que antecederam isso. Moraes hoje, ouvindo Aldo Rebelo como testemunha de defesa, acabou ameaçando, na verdade, Aldo Rebelo de prisão. O que ocorreu? Aldo Rebelo estava falando sobre a linguagem e a expressão que foi citado e explicando que estou à disposição no caso ali de algumas pessoas do Exército. O estou à disposição não queria dizer muita coisa. Nisso, Moraes falou que ele não estava ali para saber o que era e que ele devia seguir o seu depoimento. E nisso, Aldo Rebelo retrucou, e aqui eu vou falar um pouquinho do que ele falou. Aldo Rebelo falou: em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha e eu não admito censura. Moraes falou: se o senhor não se comportar, o senhor será preso por desacato. Aldo Rebelo retrucou: estou me comportando. Moraes terminou: então se comporte e responda a pergunta que foi solicitada. Mas, como nem tudo são flores, Moraes acabou, nessa semana, sendo ameaçado de sofrer uma sanção pelos Estados Unidos. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, ex-senador pela Flórida, comentou nessa semana que eles estão estudando aplicar algumas sanções a Alexandre de Moraes e alguns ministros da corte e talvez o seu entorno. E ele se aplica na lei global de Magnitsky. Falei certo? Não, Magnitsky. Se estiver errado, me corrijam. E que ele permite punir estrangeiros. O que ocorre nesse caso? Eles vão restringir o acesso de Moraes ou quem for sancionado a acessar empresas americanas e empresas estrangeiras que tenham relacionamento e negócios nos Estados Unidos. Então, restringe totalmente a questão financeira, de ter cartão de crédito, ter dinheiro em contas. Ele vai ter que acabar se adaptando. E se isso se estender para o seu entorno, pode impactar negativamente empresas que possa ter, ou o escritório de advocacia da sua esposa e assim por diante. Gilmar Mendes acabou comentando isso hoje, falou que isso é inadmissível um outro governo acabar se intrometendo em questões internas do Brasil. Podemos ver aí um desdobramento enorme, uma pressão enorme se os Estados Unidos aplicar isso para o Alexandre de Moraes e para alguns ministros da corte e seu entorno. Falando sobre mundo, China e Rússia planejam construir uma usina nuclear na Lua. Acredite se quiser, na Lua. Gostaria de ver essa usina pronta. Eu já imagino aquela usina dos Simpsons. Quem assiste Simpsons sabe do que eu estou falando. Na Lua. Muito característico. E para que eles querem isso? Eles estão fazendo um esforço para conseguir fazer essa usina produzir energia para um centro que eles vão criar lá de pesquisas. Falando sobre mercado internacional e notícia global, o governo Trump emite um decreto proibindo alunos estrangeiros na Universidade de Harvard. Mas
Esse decreto acabou sendo derrubado hoje pela justiça americana numa liminar que Harvard entrou e eles estão processando agora o governo americano. Começo de muita briga. O Trump tentando não censurar, mas aplicar as universidades onde acabam entrando recursos públicos, tentando alinhar essas universidades com o seu entendimento e a sua linha de governo. Falando sobre mercado, dólar em leve baixa na semana, caindo 0,29 e hoje caindo 1,15%, cotado a R$ 5,64. Ibovespa em queda na semana de 1,17, uma leve correção natural pela alta da semana passada, e hoje fechando em 137.480 pontos, pouco abaixo do recorde que bateu na semana passada. E destaque hoje para alta de 7,5 para Raizen e 6,77 para Eco Rodovias. Falando sobre economia, Trump ameaça impor tarifa de 25% na Apple se a Apple não trouxer a produção não levar, na verdade, a produção do iPhone para os Estados Unidos. Uma guerra comercial enorme que começou com as tarifas e que podemos estar vendo alguns acordos já unilaterais e também a grande espera do acordo com a China, mas o Trump colocando uma pressão enorme sobre a Apple, se não a maior, uma das maiores empresas do mundo. Se não me engano, acho que é a maior em valor de mercado. Falando sobre essas tarifas ainda do Trump, o agro brasileiro surfa a onda dessas tarifas e algumas empresas americanas já sentem um reflexo da queda das exportações, principalmente para o mercado chinês. Mesmo havendo aí uma trégua aí nas últimas semanas, o mercado brasileiro se beneficiou disso. E falando sobre isso, essas empresas americanas sofreram já uma queda no seu lucro, né? Falando aí sobre Bunge e Archer Daniels Midland, ADM, elas já sofreram essa queda e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima que deve crescer a produção brasileira de soja e a sua exportação deve aumentar para os outros mercados, principalmente chinês. E a expectativa deles é que o Brasil bata um recorde na produção de soja em 175 milhões de toneladas, 16% acima da média dos últimos anos. Brasil aí um celeiro enorme para o mundo e os Estados Unidos já sofrendo porque também é um grande produtor de grãos. Falando aí também sobre economia, o Barcelona está reformando, o time de futebol está reformando o seu estádio, Camp Nou. Eles estão jogando em outro estádio nessas últimas 2 temporadas, só que a reforma do estádio está sofrendo uma demora, um atraso, e o Barcelona foi atrás dos seus credores, porque eles emprestaram 1,45 bilhão de euros para conseguir fazer essa reforma. Com o atraso, eles vão demorar a conseguir arrecadar recursos com o estádio, eles estão tendo que alongar essas dívidas. Falando agora sobre variedades, na semana passou até uma reportagem no Fantástico, na Globo, sobre o bebê reborn, uma febre enorme de pessoas, e isso está refletindo até na política, onde algumas cidades e até PLs estão sendo sugeridos no Congresso Nacional para conseguir, até vocês vão ver aqui uma brincadeira do bebê reborn que falaram sobre o Lula, e que é um meme aí. E esse deputado até acabou falando sobre o bebê reborn, mas aqui vão algumas curiosidades. Alguma PL para que não possa atender bebê reborn no SUS. Acredite se quiser, as pessoas estão levando o bebê reborn para ser atendido nos postinhos de saúde e nos hospitais. Projeto de lei para que busque impedir o uso de bebê reborn para obter prioridade, seja em supermercado, filas e assim por diante. E também aí está tramitando algo que já teve pessoas entrando na justiça para obter uma bolsa família, uma bolsa auxiliar para quem tem bebê reborn. Acredite se quiser, se essa moda pega e o Bolsa Família é liberado, caso que não vai acontecer. Teve até fake news falando que o Lula liberou. É mentira, não está liberado. Mas se essa moda pega, vai ter gente com 30 bebês reborns em casa, hein? Falando sobre variedades também, Latino e o seu filho, essa semana brigaram.
Latino reconheceu um filho de 18 anos e esse filho, ele diz que há alguns problemas, deu alguns problemas para a família, falando até sobre o uso de drogas, uma dependência química. O seu filho rebateu, falou quem é ele para falar sobre drogas, colocando uma foto do Latino fumando um cigarro, que parece ser um cigarro de maconha. E Latino, acredite se quiser, a curiosidade, ele possui 10 filhos, tem 10 filhos, e muitos dos quais ele não tem relacionamento, 2 ele não já até acabou deserdando. Essa semana foram as principais notícias e nós vamos acabar a semana com a notícia que saiu hoje, muito triste, sobre a morte de Sebastião Salgado, um dos principais fotógrafos da história mundial e possivelmente o maior fotógrafo brasileiro da história, e que ele morreu hoje na França aos 81 anos, decorrente aí da malária. Ele já sofria com alguns sintomas da malária e acabou não resistindo. Vamos acabar esse giro de mercado com algumas imagens do Sebastião, uma homenagem para ele, e nos vemos na semana que vem. Bye!